Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E sim, hoje nós vamos falar sobre o caso de Dai Ayumi, uma influenciadora digital que desencarnou no ano de 2020 e que teve, assim, infelizmente, né, muitas coisas envolvendo o desencarne dela, boatos sendo criados de que, na verdade, isso, né, teria sido inventado, que na verdade ela estava viva, que possivelmente teria sido inventado para pagar uma dívida do pai, e muitas coisas foram criadas. A gente vai entender também até como a pandemia, né, foi bem no início mesmo, quando estava, né, desenrolando toda a situação, aquele desespero todo sem saber com o que a gente estava lidando, como isso também influenciou de uma certa forma, alimentando, né, esse boato e o tanto que a família sofreu. E aí a gente vai entender, né, o porquê que o desencarne ficou dessa forma, né, e se tornando também um mistério, porque não é só o boato de que ela estaria viva, porque isso, assim, eu acho que é até incontestável agora, né, a gente alimentar essa teoria não é necessário, mas principalmente com tudo, né, que a família sofreu. Mas o que a gente vai ver aqui é que ela mesma levantou uma questão de possível feitiço, né? A causa teria sido aí uma macumba que teriam feito para ela, segundo o que um pastor falou, quando ela tinha ido ao médico, né? Feito exames e não deram nada. Um pastor foi até a casa dela e disse que teria sido isso. Então ela até gravou stories falando sobre isso. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa situação. É um caso que vocês também me pedem já há muito tempo. Quando tudo aconteceu, assim, eu não tinha, né, canal, e depois acabou, né, a gente deixando um pouco para lá, não esquecendo, mas até dando uma pausa necessária, eu acho que para a família também. Então a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, para a introdução não ficar muito longa, mas antes de tudo, já quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se ainda não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação, porque assim o YouTube te notifica quando eu postar vídeo novo. Me siga lá nas minhas redes sociais, que eu deixo aqui na tela, e um link aqui embaixo também com todas elas para vocês. Meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. A Day era bem conhecida nas redes sociais, ela tinha 16 anos, né, quando tudo aconteceu. Bem querida mesmo, as pessoas gostavam bastante dela, tanto que isso tomou uma repercussão, né, imensa, justamente por isso. E tudo começou, né, segundo a família, no ano novo, com pequenas dores de cabeça. Nisso aí, provavelmente, de 2019 para 2020. Ela tomava remédios, né, passava, e nisso ela foi levando. Mas quando chegou março, ficou assim insuportável, ela sentia muitas dores, até chegar ao ponto que ela não conseguia nem falar e nem andar. Isso, ela foi pro hospital, né, fez diversos exames, mas os médicos simplesmente não conseguiam identificar. Inclusive fizeram exames, né, para aquele vírus que a gente estava começando a sofrer, e deu negativo. Deu negativo para gravidez, até substâncias, né, ilícitas que acharam que poderia ter ocasionado, gripe, sabe, assim, um monte de coisa só para eles eliminarem ali as possibilidades. Então, não dando nada, né, ela foi encaminhada para casa, porque eles acharam, assim, que não tinha muito o que fazer, afinal de contas eles não tinham identificado nada. Como conta a família, quando ela voltou para casa, ela teve assim um colapso muito forte, de dor, parecia até que ela estava tendo assim um derrame, sabe? A situação ficou bem séria, ficou paralisada em cima da cama e só virava os olhos. Então
voltaram para o médico novamente com ela e foi identificado que ela tinha um líquido no cérebro, né? Talvez aí em excesso. E os médicos, eles simplesmente não conseguiam dizer como aquilo poderia ter acontecido e eles decidiram fazer uma cirurgia para ver o que era ou se resolvia. Mas, infelizmente, nada adiantou isso, né? E após alguns dias internada, ela desencarnou. E por que eu falei para vocês que a situação da pandemia piorou muito a situação? Porque, assim, até os profissionais da saúde estavam desesperados, eles não sabiam como que funcionava o vírus, não entendia o que estava acontecendo, estava todo mundo assim em pânico e simplesmente às vezes poderiam até achar que se tratava disso, né, de sintomas, de sequelas, né, do vírus, justamente por não saber com que eles estavam lidando. Então, talvez não conseguiram investigar tão a fundo, não conseguiram resolver melhor. Então, assim, isso é um palpite meu, tá? Com relação a que pode ter piorado a situação ter sido justamente nessa época. Então, tava todo mundo mesmo com medo, né? Não sabiam como que estava lidando. E assim, a causa do desencarne foi, né, indeterminada, como eu falei para vocês. E por protocolo, eles estavam colocando, né, no óbito, ali na certidão de óbito, que era tudo esse vírus, sabe? Tudo que não era identificado, fosse causa natural, assim, eles colocavam porque por questão assim de cuidado com a contaminação com relação ao corpo, sabe? Vocês sabem como estava funcionando, questão até de velório, não podia ficar nem muita gente, nem ter contato com o corpo, então assim, por isso que eu falei, sabe, com relação a que isso pode ter piorado muito. Então, né, com isso, provavelmente aí a família comunicou o desencarne, né? E após isso, assim, que toda a questão começou, muita gente criando teoria, justamente pela questão do velório, por não terem visto nada, por ter sido, de repente, tudo muito rápido, as pessoas estavam sem entender, né? E aí ficaram criando um monte de história, começaram, assim, a fazer montagem, dizendo que ela tinha sido vista em vídeos da família, conversas fake, né? Assim, supostamente sendo ela, admitindo que tinha sido uma armação, que ela estava viva. Gente, a gente sabe que quando a internet quer, as pessoas dizendo que tinham visto vídeos ou foto dela, que ela tinha postado coisa no dia do desencarne. A família, inclusive, precisou postar a certidão de óbito dela para, sabe, para parar com tudo isso. E não adiantou, pelo contrário. Justamente pela questão do vírus, né, que eu falei ali para vocês que tinham que dar isso como o motivo, né, de todo desencarne naquela época, era protocolo, né, então nisso também, aí as pessoas ficaram falando, mas foi isso, ou foi aquilo, o que foi, ficaram sem entender e questionando e culpando a família, julgando, né, duvidando mesmo. Tem gente que acredita até hoje que ela ainda está viva. Inclusive, erros na certidão ajudaram, né, nessa questão, a fomentar aí essa teoria. Erros mesmo de digitação, sabe? E deu jornal, deu, sabe, um monte de BO aí, um monte de problema. Isso que eu falei para vocês, a questão, assim, de se tá viva ou não, eu não vou nem questionar, eu acho isso, assim, meio absurdo. Tudo bem a gente acreditar nisso quando se trata aí de, né, grandes pessoas que teriam motivo para isso, mas, gente, pessoas simples, normais, sabe?
Eu acho que a família também não precisa passar por mais essa, né? Apesar de, assim, muita gente ter duvidado, inclusive da família, porque quando a mãe foi dar a notícia, ela foi, assim, aparentemente tranquila. Obviamente que a gente não pode medir a dor de ninguém, cada um tem a sua forma de lidar com a situação. E ela conversou, né, até por questão da fé dela. Ela acreditava que ela estava bem, que ela estava em bom lugar, que ela estava em paz, então ela não demonstrou sofrimento ou apareceu lá chorando, sabe? Então, assim, obviamente também usaram isso, né, para descredibilizar, para reafirmar tudo isso, né, que era uma farsa. Inclusive, o próprio namorado da Dai na época, a reação dele, né, a forma como ele passou pela situação, né, que ele lidou com a situação, também assim, um pouco frio, fazendo stories se referindo a Dai como a garota, sabe? A pessoa, sem demonstrar assim muito carinho, né? Então é muito complicado, sabe? Eu entendo também as pessoas, né, questionarem com relação a isso, mas não dá o direito, né, de acusar dessa forma, principalmente se tratando desse assunto. E a principal questão nessa história é justamente o story que ela gravou falando a respeito disso, e de ter sido uma macumba, né, que fizeram para ela, provavelmente um feitiço. Tem gente que diz que depois que ela encontrou uma magia ali, um feitiço na porta da casa dela, que ela começou a sentir as dores. A gente não sabe até onde isso é boato, mas sim tem esse vídeo dela falando. Eu até vou colocar aqui pra vocês. Mano, tá todo mundo falando. Dai, você não tá com nada, você não tá com vírus, não tá com meningite. Eu não tô com nada, gente. Quando eu fiquei internada, eu fiz todos os exames de meningite. Tive que tirar também o líquido das minhas costas. Eu não tenho nada, não tenho coronavírus. Fiz teste de gravidez também, não tem nada. Entendeu? Gripe também não é. É que realmente não é doença. Entendeu? O pastor veio aqui ontem orar por mim, graças a Deus. E ele falou o que todo mundo me fala. É macumba e inveja. Porque às vezes você não tem nada, mas só de demonstrar um sorriso, você faz muitas pessoas ter inveja de vocês. Então toma cuidado, tá? Com quem que vocês confiam. Então toma cuidado com quem vocês confiam, tá bom, gente? Porque eu realmente não tô bem, tá? Mas depois que o pastor veio aqui, eu melhorei bastante, tá? Eu consegui andar, porque eu não tava conseguindo nem andar. Minha cabeça tava pulsando demais. Eu consegui dar uma andadinha agora sozinha. Eu subi as escadas da casa da minha mãe com o Luiz. O Luiz me subia no colo. Então, assim, pra vocês terem noção do quanto eu não tava conseguindo reagir, né? Aí o pastor veio aqui, conversou comigo, tudo. E, gente, quando eu era menor, eu era muito apegada em Deus. Eu ia pra congregação, eu recitava, eu fazia tudo. Então, imagina, agora a pessoa, na época, fazia de tudo por Deus, né? E agora, infelizmente, não faz mais. Então, acontece mesmo. Quando você não tem proteção de Deus, cai macumba, cai inveja, cai tudo, infelizmente, entendeu? Então, a única coisa que eu peço pra vocês é tomarem cuidado com quem vocês confiam, gente. Por favor, porque nem todo mundo é seu amigo de verdade. Então ainda tem, por mais que a gente ignore essa questão de tá viva ou não tá, né, olhando pela possibilidade de que ela tá mesmo, a causa ainda é um mistério, sabe? O que levou a isso foi mesmo, já que ela mesma acreditava que tinha sido feitiço, né, que era de origem espiritual. Teve alguma coisa com relação a isso? Inclusive um monte de gente pediu, né, a minha opinião com respeito disso. Se eu acredito que feitiço pode tirar a vida de alguém. Tem gente que diz que é impossível, mas eu digo que não, tá?
É possível sim. Eu acredito que o feitiço em si não, a magia em si não, mas até onde a pessoa está vulnerável para isso, até onde ela abre barreiras, infelizmente, pelo ritmo que a Dai levava a vida dela, isso não é impossível, tá? Então é isso, a gente vai ver aqui agora, a gente tem uma noção, né? Uma ideia do que pode ter acontecido com ela de fato. Eu acho que tudo colaborou, né? Principalmente com relação à época, a forma que as coisas aconteceram, até os erros na certidão. Então, sabe, o comportamento que as pessoas em volta demonstraram, né? Mais uma vez, sem julgamento com relação ao a forma, principalmente que a mãe lidou, né, com o desencarne da filha. Mas não tem como a gente saber. A gente não sabe se essa mãe, por exemplo, ela ficou forte ali só aquele momento para gravar o vídeo comunicando ou falando sobre aquilo, sabe? Então é muito complicado, né? Bom, mas vamos ver aqui. Vamos ver que de fato ocasionou o desencarne da Dai. Ocasionou o desencarne dela, de fato. Olha, tem questões espirituais sim, tá? Tem. Difícil porque assim, essa moça ela fez escolhas erradas na vida dela, tá? Infelizmente, mas maturidade, né? Não tem jeito, muito mesmo imatura, aquela coisa de achar que sabe o que é melhor, que é dona do nariz, mas na verdade não, sabe, tá metendo os pés pelas mãos, fazendo escolhas erradas, né, na vida dela. Que assim, ao mesmo tempo que eu vejo espiritual, sim, eu não vejo feitiço,
tá bom? Vejo, sim, questões espirituais. Então, pode ser que é questão de karma ou destino, sabe? Provavelmente já estava ali pré-determinado, né? Obviamente que de acordo com as nossas escolhas e possivelmente ela tomou o caminho para isso, sabe? E ela acreditou que tinha sido isso de fato, sabe? Ela achava, ela tinha certeza que era isso, e principalmente por algum motivo relacionado ao relacionamento dela. Então, o que eu vejo aqui é que, assim, provavelmente, né, essa pessoa que viu essa questão desse feitiço pode ter visto qualquer outra coisa, não soube interpretar, ou, né, pelo menos eu não tô enxergando isso, tá bom? A única coisa que eu vejo é que sim, foi questão de saúde, porém não algo natural, não algo que talvez apareceria assim de repente do nada, mas algo que ocasionou isso, sabe? Não sei se teria a possibilidade de algum fator externo, sabe, ocasionar isso. Aí realmente eu não sei muito explicar, a única coisa que eu vejo é que não foi uma coisa assim aleatória, sabe, natural. Muito provavelmente foi ocasionado por alguma coisa. E a gente volta aí na questão, né, que eu citei aí de que ela não estava vivendo assim de uma forma tão boa, positiva para ela, entende? Principalmente com relação aí ao relacionamento, não sei, eu acho que essa moça ela era muito influenciável, sabe? De fato, as questões com relação ao namorado dela, assim, nossa, muito difícil. Não diria que foi uma boa influência, ou que foi alguém assim que valeria ela ter amado, né? Ter na vida dela. Muito tenso, sabe, gente? Porque é difícil, como eu sempre falo pra vocês, eu não tem coisa que eu me limito, né, a falar, não posso falar, não posso afirmar nada sem conseguir provar. É complexo, né? Mas assim, aqui o que tá me dizendo é isso, sim, me confirmando a respeito desse líquido, né, que apareceu aí, essa questão de saúde que apareceu, né, na cabeça dela. E do jeito, sabe, provavelmente por alguma influência, alguma coisa externa, principalmente aí me falando com relação ao parceiro dela, tá certo? E também não aconteceu num momento bom, né, no mundo, com tudo que a gente estava vivendo, e o público criando várias coisas, sabe, enxergando coisa onde não tinha, criando uma ilusão aí, atacando, né, a família, pessoas próximas, o namorado, sabe, desacreditando do que tinha acontecido com ela. Ela acreditando que o que estava acontecendo com ela era espiritual. E aí é que tá também o problema, porque assim como eu sempre falo quando eu vejo questões assim, sabe, de feitiço ou de qualquer situação espiritual que a pessoa tenha, encosto e tal, sabe? Tipo, eu sempre dou a solução, ou procure ajuda, ou faça isso, tome esse banho, sabe? E principalmente dando para a pessoa certeza de que é ela
quem dá liberdade para essas energias negativas, ela atraiu, então ela consegue se livrar. E isso não consegue afetar ninguém a esse ponto, se a pessoa não permitir. Por que que isso é um problema? Porque a partir do momento que a pessoa ela acredita que ela é vítima daquilo, ela cede e se deixa levar, né? Ela acreditou de fato. Enfim, isso piorou ainda mais a situação. Não tô falando que foi isso que tirou a vida dela, mas auxiliou, né? Porque quando a gente ainda tem força, né, para lutar e tudo mais, a gente acredita que vai dar certo e tal, mas ela tinha essa certeza tão grande na vida dela, na mente dela, que tinha de fato isso, né, esse feitiço, essa macumba, enfim, ela tinha certeza que era espiritual, tá? E eu acho que tem também uma grande influência kármica disso, né? Ou de destino, o inconsciente dela espiritual, já sentindo ali que estava chegando o momento dela, a hora dela, então ela tentando justificar aquilo, mas ela já sentia assim, que provavelmente me falando da pessoa, né, próxima que, né, que deu essa informação. E aqui falando, né, da família. Muito provavelmente a família não passando por boas situações aí, sendo bem complexo na verdade, mas não vou, sabe, fomentar ainda mais essas questões, é muito difícil mesmo. Mas, gente, assim, realmente não tem muita coisa além, sabe? Não tem mesmo. A situação não é nada legal, nem fácil, nem tranquila de se entender. De fato, tem algumas questões aí que poderiam ter sido, sabe, diferente, poderiam ter passado por essa situação de melhor forma, sabe? Eu diria até que poderia ter sido, assim, evitado, tá? Como eu falei, eu acho que essa moça, ela se deixou influenciar demais, né? Jovem ainda, sem muito entendimento, né, da vida, se deixando levar pelas situações. Bem triste, na verdade, né? E aí desencarnou e, né, cadê as pessoas que ela considerava que estava ali do lado dela, que incentivavam ela a fazer coisas não tão positivas para ela. Vamos ver como que ela tá agora no plano espiritual, tá? Isso pra gente encerrar aqui. Como que ela está no plano espiritual. Mas de fato a situação, como tudo aconteceu, não facilitou nada, né? As coisas para ela. Mas no fundo, sabe, a essência dessa moça é muito boa e muito leve. Eu acredito que ela tinha uma conexão grande assim com a espiritualidade mesmo. E agora ela tá em paz, gente. Acredito que agora ela tá em paz. Tá ainda muito recente, né? Apesar de
pra gente parece que já passou muito tempo, mas tá muito recente. É difícil, não é um processo fácil, principalmente quando você é apegado ou tem algum tipo de vício. Então, não é de boa. Ela sofreu bastante, principalmente com relação às pessoas, né, que ela tinha ali à volta dela, decepção depois, né, ela vendo tudo que estava acontecendo. Nossa, imagina, né, a pessoa ver tudo aquilo que está acontecendo, o que a família está passando, o que as pessoas estão falando e, né, julgando, caluniando ela. Imagino que não é nada fácil, tá? Como eu sempre falo, as pessoas, os espíritos sentem assim como nós, né? Não é porque não tá encarnado que não. É como se fosse para você vendo e passando por tudo isso aqui. É ela no plano espiritual. É como a gente vai ver e sentir tudo no plano espiritual. Então eu acredito que agora, sim, ela tá em paz, tá? Mas demorou um pouquinho, não foi assim, nada tão fácil. É claro que ela não tá plena, tá? Se eu falar pra vocês, e agora tá tudo certo. Ela tá lá com os anjinhos descansando, não é assim que funciona. Agora eu acho que ela tá passando por um momento mais tranquilo, tá em paz, né? Que é o que importa. Acredito que ela vai sim reencarnar em algum momento agora, muito provavelmente não, tá? Mas provavelmente tá nos planos, porque o que acontece? Não são todos os espíritos que reencarnam, tem espírito que escolhe não reencarnar, ou às vezes não precisa, né? Mas é livre-arbítrio sempre. Então tem espírito que escolhe reencarnar ou não. No caso dela, eu vejo que sim, só muito provavelmente não agora, né? Tá muito recente ainda. Apesar dela estar bem, ainda tem muita coisa que ela precisa aprender mesmo. Ela tá passando por um período de cuidado, de aprendizado, tá? Com mentores espirituais, aí com seres aí de luz que estão passando as coisas para ela. Muito positivo, assim, no geral, principalmente sendo tão recente, né, e por tudo que ela passou. Ela tá passando ainda, assim, por um período de desligamento, sabe? Da matéria muito difícil, muito nova, né? Mas já com muitas questões, principalmente psicológicas, emocionais. É como se fosse assim, como se estivesse resetando ali o espírito. Obviamente que, né, só desconectando mesmo da matéria para ser um processo, né, mais tranquilo para o espírito. Mas é óbvio que é ela que vai, né, dizer como que vai ser tudo, é ela que vai precisar, né, com as atitudes dela, buscar a melhora, a evolução, mas obviamente que com auxílio, tá bom? Então é isso, eu vejo sim que ela em si, a sua essência é bem leve com relação ao espiritual. Não vejo que foi muito difícil ela aceitar ajuda ou entender o que tinha acontecido, porque na maioria das vezes as pessoas ficam perdidas ou não aceitam, não entendem, e ela não, ela entendeu sim. Na verdade, acredito que ela já sabia até. Por isso que eu falei da questão dela acreditar com relação ao feitiço. Ela tomou como verdade, sabe? Aqui me falando disso, né? Desse processo que ela tá passando aí de aprendizado. Provavelmente, sim, não demorou a ser resgatada, não, pelo plano espiritual. E muito provavelmente aí, mais à frente, ela se preparando para reencarnar, tá bom? Muito claro isso, de fato. Então é isso. Me diz aí se vocês conhecem esse caso, se vocês ouviram falar, se vocês conheceram ela, né? O que vocês pensam disso tudo. Gosto sempre de ver a opinião de vocês. Na maioria das vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu vejo todos os comentários e ultimamente tem sido impossível. Inclusive eu gostaria de me desculpar, né? Porque tá tendo só um vídeo na semana e é o que eu falo pra vocês.
Se eu tô muito enrolada, às vezes acontece isso, então até eu recuperar o ritmo aí da rotina de vídeos demora até eu conseguir me organizar, mas a gente volta, tá bom? A gente dá um jeito. Então eu vou ficando por aqui, a gente continua aí nos comentários e até a próxima.